Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra suas Bíblias em Êxodo capítulo 15, versículo 22 e 23. Êxodo capítulo 15, nós vamos ler os versículos 22 e 23. Quero pedir para que todos aqueles que puderem, amém, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Quem achou, diga amém. Vamos ler aqui o versículo 22 que diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar. Amém? Feche seus olhos, coloque sua Bíblia em cima do banco. Eu gostaria de fazer mais uma oração. Agradeço já a oração feita pelo pastor Ricardo. Mas agora eu quero fazer uma oração de dependência a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te pedir nessa hora, Deus Santo, para que o Senhor venha tomar a minha vida nas tuas mãos e que o Senhor nessa noite possa me usar como canal de bênção para a vida das pessoas que estão aqui, daqueles que nos assistem através da internet e YouTube. Deus, eu quero te pedir, ó Pai, para que o Senhor venha me usar como porta-voz da tua mensagem. Senhor, como sinal de temor e reverência, dou um passo atrás agora, para pedir que o teu Espírito, somente o teu Espírito, possa tomar a minha dianteira. Senhor, porque eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer à tua igreja. Até minutos atrás, ó Deus, eu nem sabia o que iria pregar, nem mesmo se iria pregar. Mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem uma palavra para a tua igreja e para a minha vida nessa noite. E por isso eu te peço, Deus Santo, usa-me, Senhor, com ousadia, poder e grande glória, para que através da minha vida, o teu nome, somente o teu nome venha a ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um daqueles que estão aqui, nos ouvindo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, é o que eu te peço, desde já te louvo e te agradeço. Amém. Aplauda, exalte e glorifique em nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Aquele que puder pode se sentar, amém. Quem estiver no corredor aí também e não estiver na intercessão também, eu gostaria de pedir para se sentar também, amém. Toda atenção agora é pouca, tá? Vamos prestar atenção naquilo que Deus tem para nós nessa noite, porque a palavra do Senhor diz assim que o semeador, depois que ele semeou, algumas sementes caíram entre os pedregais, entre os espinhos, e algumas caíram em terra fértil. Que a minha e a sua vida hoje venha a ser uma terra fértil, para que o diabo não venha roubar a semente que foi lançada ao seu coração nessa noite. Amém? E o tema dessa mensagem é Deus no deserto. Amém? Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: o tema dessa mensagem é Deus no deserto. Diga mais uma vez até que ele entenda. O tema dessa mensagem é Deus no deserto. Amém? Eu confesso que eu fiquei até feliz porque o pastor Ricardo citou a última mensagem que eu preguei aqui na igreja, que foi Deus de montes, planícies e vales. E se tem uma situação que não foi contemplado naquela mensagem que Deus quer falar hoje é sobre o deserto. É mais um processo na vida do cristão. Porque o cristão ou ele está no monte, ou ele está na planície, ou ele está no vale, ou foi convidado a estar no deserto. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que ainda em Gênesis capítulo 16, versículos 7 e 8, o Senhor fala da primeira situação envolvendo o deserto e uma pessoa no deserto. A Bíblia nos diz que Abraão, ele toma Agar no capítulo 16 por sua mulher, e Agar, serva egípcia de Abraão e Sara,
ela acaba ali tendo um filho daquele relacionamento. E fruto daquele relacionamento, por conta daquele filho, ela passa a oprimir a sua senhora Sara, desdenhando do fato daquela mulher não poder gerar filhos. E então ela diz que ela sim deu filhos a Abraão e Sara não. Fato este que fez com que Sara ficasse irada e mudasse seu comportamento com a sua serva, que até então era muito bom, e passasse então a oprimi-la. Diante dessa circunstância, diz a palavra do Senhor que Agar, ela foge da sua serva para o deserto. Diz assim, Agar, diga ao seu irmão, Agar, foge para o deserto. Eu me lembro que uma vez eu tinha aproximadamente uns 13, 14, uns 12, 13 anos de idade, tinha arrumado uma confusão na escola. Eu sei que juntou a quarta série inteira para me bater e começaram a correr atrás de mim. E na hora que eu fugi daquela situação, comecei a correr. Quando eu parei na porta do supermercado, eu coloquei a mochila em cima do balcão, eu e um outro menino que eu tinha arrumado para apanhar junto comigo, que ele não tinha nada a ver com a confusão. Aí eu coloquei a mochila em cima do balcão, ele olhou para mim e falou assim, vamos se esconder lá em cima. Aí o rapaz que estava no balcão falou, opa, aqui não é lugar de brincar não, pode ir embora. Ou seja, eu estava tentando fugir de uma situação, indo para um lugar onde eu não deveria ir, para fugir daquela situação. Agar, ela estava querendo fugir de Sara, fugir da situação que ela estava vivendo, indo para o deserto. Só que nós aprendemos, através da palavra, através da revelação da palavra, que no deserto só pode ir quem é convidado. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, no deserto só pode ir quem é convidado. Mas o que significa isso, pastor? Agar, ela por própria vontade, ela tinha decidido sair da casa da sua serva, ir até o deserto, fugir para o deserto. E no momento que ela estava andando, caminhando errante, caminhando pelo deserto, um anjo aparece a ela e diz assim, Agar, o que é que você está fazendo? Ela diz assim, olha, a minha serva, a minha senhora Sara estava me oprimindo e eu fugi da situação e vim ao deserto. O anjo ordenou para que ela voltasse e disse assim, Agar, volte para a casa da tua senhora, volte para a casa do teu Senhor e fique lá, porque é isso que o Senhor tem para a tua vida. Ei, queridos, quantas vezes nós saímos, aleluia, fugindo de circunstância, achamos que temos o domínio sobre a nossa vontade, sobre o nosso destino, e tomamos ações e decisões completamente inconsequentes, que nos levam a caminhar pelo deserto sem o consentimento, sem a permissão e sem a vontade de Deus. Assumimos riscos, assumimos responsabilidades, tomamos uma posição que pode nos levar até mesmo à morte, porque deserto fala de lugar vasto, deserto fala de lugar ermo, deserto fala de lugar devastado, deserto fala de lugar desolado, deserto fala de lugar vazio, é um lugar onde ninguém gostaria de estar. Então ninguém foge de uma situação para passar por uma coisa que não quer. Eu vou dar um exemplo para que fique mais claro. Uma pessoa que ela começa a ser oprimida no trabalho, ela está passando por uma dificuldade dentro do seu trabalho, ela vai sem a permissão de Deus, sem consultar ao Senhor, sem orar ao Senhor, ela vai e decide por vontade própria, fala, eu vou jogar tudo para cima e vou embora. Ela vai para onde? Para o deserto, por vontade própria. Uma coisa é quando nós andamos na direção do Senhor, o Senhor fala, vai porque estou contigo, vai porque eu te abençoarei, vai porque eu vou te dar a vitória. Outra coisa é quando nós, pela própria vontade, por conta de uma situação que está acontecendo no nosso ambiente familiar, no nosso trabalho, na nossa igreja, não importa qual a situação que você tem vivido, mas se o Senhor não falou com você, se o Senhor não te convidou a estar no deserto, fique onde você está. Fique onde você está. Só saia do lugar onde você está se Deus assim quiser e se o Senhor te convidar. Mais tarde nós vemos no capítulo, aleluia, 20, nos versículos de 14 a 21, que Sara então passa
depois que ela tem um filho, a competir e rivalizar com Agar. Ismael, ele fica numa situação, Abraão, ele fica numa situação completamente constrangedora, que as duas mulheres eram mães de seus filhos. Ele tinha um filho com Agar e ele tinha um filho com Sara. E agora, Sara está dizendo para Abraão que mande Agar embora. Abraão então olha para Sara e fala: olha, como que eu vou fazer isso se ela também é mãe do meu filho? Ele ora ao Senhor e o Senhor olha para Abraão, fala para Abraão: Abraão, faça conforme a tua esposa quer. Faça conforme a vontade da tua mulher. E ele olha para Sara e fala assim: Sara, Agar está nas tuas mãos. Então Sara despede Agar e seu filho Ismael. E eles vão para onde? Eles vão para onde? E no momento que eles estão no deserto, diz a palavra do Senhor que Abraão despede Agar e o seu filho Ismael com alguns suprimentos para alguns dias. Mas quando eles chegam no deserto, aquele suprimento acaba, a água acaba, o pão acaba, tudo acaba. Então aquela mulher, ela já cansada do calor, cansada da jornada, cansada da caminhada, ela vendo ali o seu filho desfalecendo, ela deixa o seu filho num lugar e se distancia a distância de um tiro de pedra. Um tiro de pedra, para quem não sabe, são aproximadamente 30 metros. E numa distância de aproximadamente 30 metros, ela fica de longe observando o seu filho morrer. E no momento que ela abaixa a cabeça, um anjo aparece ao Senhor e diz: Agar, o que é que você está fazendo? Ela falou assim, ela conversando com o anjo, e o Senhor manda dizer para aquela mulher: ei, Agar, hoje você está no deserto a convite meu. Eu te trouxe até aqui, e quando eu trago ao deserto, eu cuido de tudo, do suprimento, do mantimento, da segurança, do calor, do frio, dos perigos do deserto. Ei, Agar, saiba que nem o teu filho e nem você vão morrer nesse deserto, porque vocês estão aqui porque eu os trouxe até aqui. Olha, agora você vai olhar para o teu filho e você vai ver que ele está sendo sustentado, e vocês vão caminhar nesse deserto, e assim como eu fiz uma promessa para Abraão e Isaac, essa promessa eu estendo a Ismael, e ele não vai morrer e também será pai de uma grande nação. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus nos convida ao deserto, o Senhor, Ele cuida também de todos os aparatos necessários para que nós possamos passar pelo deserto. Sabe por quê? O deserto não é lugar de firmar estacas. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós começamos a aprender através da vida dos grandes homens de Deus que passaram pelo deserto, como, aleluia, Ismael, como Moisés, como o povo de Israel, Davi e todos os outros homens que por alguns momentos da sua vida passaram pelo deserto, nós precisamos olhar, entender e aprender que deserto é a escola de Deus, deserto é a faculdade de Deus, e só leva para o deserto quem Deus quer provar, e só prova quem Deus quer aprovar. Se Deus tem te trazido até o deserto, é porque Deus tem algo com você nesse manto, nesse mistério, e Deus vai mostrar para você o que Ele tem preparado para a tua vida. Sabe por quê? Deserto é lugar de ver e viver milagres. E a Bíblia diz assim que Ismael então foi alimentado, a água veio, o mantimento veio, e eles continuaram a sua jornada. Em Êxodo capítulo 3 diz a palavra do Senhor que Moisés, estava no deserto, e ele vai até o Monte Horebe. No momento que ele chega no monte, ele vê uma sarça ardendo. Então ele vê uma voz que diz assim: o fogo pegava naquela moita, naquele mato, e não consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés foi se aproximando. No momento que Moisés se aproximava daquela moita, daquele fogo que ardia naquele lugar, a Bíblia nos declara que Moisés então olha, e quando ele vai se aproximando, Deus fala para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Moisés imediatamente tira as sandálias dos seus pés, e ele vai falar com Deus, e Deus fala com ele: Moisés, eu te trouxe até aqui ao deserto, porque você foi convidado para estar aqui. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 grandes estágios. O primeiro estágio, 40 anos. A Bíblia nos declara que Moisés, ele foi, aleluia, considerado filho da filha de Faraó. Era um dos sucessores daquela dinastia que imperava no Egito. Era um dos próximos faraós. Ele havia sido educado em toda a cultura do Egito. Ele conheceu astronomia, ciência, física, tudo o que era necessário. Conheceu a cultura dos deuses do Egito, mas também conheceu quem era o Deus de Israel. E quando ele teve um encontro com Deus, Deus ele falava assim para Moisés: Moisés,
Você acha que é alguém. Eu te trouxe aqui para mostrar para você que você não é ninguém. Para tornar de você um alguém. 40 anos Moisés esteve dentro do palácio, comendo do bom e do melhor, sendo educado na melhor cultura, dos melhores ensinamentos, na melhor escola, na melhor faculdade, os melhores cursos, os melhores professores. Moisés tinha tudo do bom e do melhor. As melhores roupas, tudo que se imaginasse de melhor Moisés tinha. Ele era um dos filhos do homem mais importante da terra. Ele era filho daquele homem que reinava e imperava no mundo habitável. Aleluia, o faraó do Egito. 40 anos da sua vida ele passou aprendendo algo. E depois Deus permite que ele vá para o deserto durante 40 anos. Deus ele começa a desconstruir aquilo que Moisés tinha aprendido, aquilo que Moisés tinha ouvido, aquilo que Moisés tinha sido orientado, aquilo que Moisés tinha feito. Sabe por quê? Quando nós olhamos para a palavra e existe algo que é muito citado nos dias atuais por pregadores e virou até jargão. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quando você e eu fomos chamados, Deus não olhou para a sua faculdade, Deus não olhou para a sua formação, Deus não olhou para a sua cultura, Deus não olhou para o ambiente familiar que você vivia, Deus não quis saber se o seu pai era alcoólatra ou se o seu pai era promotor, advogado, doutor, juiz. Deus não quis saber se a sua mãe era uma pessoa letrada, ou se era uma prostituta, ou se era uma inculta, ou se era uma analfabeta, uma faxineira. Deus não quis saber se você tem o primeiro grau completo, ou se você foi formado em Harvard, na USP, na melhor universidade, tem curso de pós-graduação. Sabe por quê? Porque o meu Deus, ele diz que a escola dele não é a escola dos homens, a faculdade dele não é a faculdade dos homens. Quando Deus quer ensinar algo para alguém, quando Deus quer formar alguém, ele convida essa pessoa a estar no deserto. Ele convida essa pessoa a ir ao deserto. E a Bíblia nos diz isso, que quando Moisés está no deserto, Deus ele passa a se relacionar durante os 40 anos da vida de Moisés, desconstruindo aquela imagem, mostrando para Moisés que Moisés não era ninguém. Esquece o Egito, esquece a astronomia, esquece física, esquece os deuses do Egito, porque agora você vai ter um particular comigo. Eu falo e você ouve, você fala e eu ouço. Quando nós estamos no deserto, nós temos aquilo que foi dito pelo evangelista Sidney durante o culto. O compromisso, a comunhão de ouvir Deus falar e falar com Deus, saber que Ele está nos ouvindo, porque isso só se consegue através da comunhão, da oração. E quando Moisés está no deserto, em Êxodo capítulo 3, o Senhor começa a falar com ele. E Deus fala a Moisés, você vai para o Egito e vai libertar o meu povo do Egito. E você vai, assim como eu te trouxe até o deserto, você vai lá e você vai falar para o povo, para Faraó, que liberte o povo para que o povo vá ao deserto o caminho de 3 dias. Adorar ao Senhor. Sabe por quê? Quando Deus convida ao deserto, não é para que você venha ser provado só, não é para que você venha passar fome, não é para que você venha morrer, mas é para que você venha adorar. Sabe por quê? Adorar ao Senhor quando está tudo bem é fácil, mas adorar ao Senhor quando falta o pão, falta a água, falta a comida, falta a unidade no relacionamento familiar, falta a compreensão, falta a comunhão, isso é só para quem tem vida com Deus. A Bíblia diz que então Deus envia Moisés, Moisés vai ao Egito. Deus, através das pragas do Egito, muda o coração de Faraó, endurece, amolece. E aí de repente Faraó fala assim, olha, tudo bem, eu vou deixar que o povo vá. Eu vou libertar o povo, para que vocês vão embora. E depois deles terem celebrado a Páscoa, deles terem se santificado, deles terem cumprido a ordenança do Senhor, quando o Senhor diz, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Eles então aceitaram a ordem do Senhor e foram ao deserto. Eles caminharam, chegaram diante do Mar Vermelho. Eles ainda não estavam no deserto, eles estavam diante do mar. Eles olhavam para um lado do monte, se olhavam para o outro lado do monte, se olhavam para trás. Faraó, seus carros e cavalos, uma perseguição. Falaram, agora nós vamos morrer. Então Moisés ora ao Senhor e fala assim, Senhor, e agora o que eu faço? E Deus fala, Moisés, o que é que tens nas mãos? Moisés fala assim, Senhor, eu tenho um cajado. Ele fala, Moisés, toca nas águas que o mar vai se abrir. Sabe por que Deus permitiu a perseguição do povo no Egito?
saindo do Egito. Sabe por que Deus permitiu a perseguição até a entrada do Mar Vermelho? Aqui eu quero trazer uma revelação especial de Deus para a sua vida. Quando Deus ele fala com Moisés, e Deus ele fala: Moisés, toca nas águas que o mar vai se abrir. Moisés toca nas águas, o mar se abre, o povo passa. Quem vem atrás querendo também pegar carona e ir para o deserto? Quem não foi convidado para o deserto? Quem não foi convidado para o deserto? Sabe por quê? Deus falou que era para o povo de Israel para o deserto. Faraó e os seus carros e cavalos não. Mas o Senhor permitiu a perseguição porque Deus queria exterminar o povo, o exército de Faraó de uma vez por todas. Deus muitas vezes permite você se ver numa circunstância onde você está sendo perseguido de um lado, sem saída do outro, e no mar à sua frente, para que você possa ver que Deus ele vai abrir o mar e vai destruir os inimigos da tua alma. Ele vai destruir aquele que tem te assolado. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida que essa circunstância que tem te afligido, esse mar que está diante de ti hoje, de uma vez por todas vocês vão olhar para trás e pela última vez vão ver esse inimigo, porque nunca mais Deus vai permitir você passar por essa situação. Hoje Deus já está matando o inimigo que tem afligido a tua alma. Deus fala para Moisés: Moisés, olha para trás. Moisés olha, o povo olha, ele fala assim: o que você está vendo? Senhor, eu vejo Faraó, carros e cavalos. Moisés, fixa bem essa imagem, porque é a última vez que você vai ver esse inimigo. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Que é de uma vez por todas hoje Deus vai cessar a situação sobre a sua vida. É a última vez que esse inimigo vai assolar a tua alma. Hoje Deus faz você passar sobre as águas e Ele vai fechar o mar para que você possa do outro lado cantar o hino da vitória e se alegrar diante da presença do Senhor. Aleluia! Quando eles passaram do outro lado, diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 15, nos primeiros versículos, que Moisés, então, ele traz um cântico de vitória. Ele se alegra com aquela situação, ele começa a louvar, salmodiar, adorar ao Senhor. E aí, depois daquela situação, eles andam no deserto pelo caminho de 3 dias. Agora vem aquilo que Deus quer falar conosco. Queridos, uma coisa que eu entendo na palavra do Senhor, que o povo de Israel foi convidado a estar no deserto. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles tinham outro caminho que eles podiam ir. Mas eles eram todos novos na fé. Nunca tinham visto o sobrenatural de Deus. No Egito não havia milagres. Sabe o que Deus está falando? Que Ele te trouxe até o deserto para que você pudesse viver o sobrenatural de Deus. Se você estava no Egito, se você estava lá fora, se você estava do outro lado do mar, podia ter tudo, podia ter segurança, podia não ter guerras, podia ter água, pão, comida, mas não tinha milagres. Quando Deus nos traz ao deserto, é porque Deus tem milagres para nos mostrar e fazer através da nossa vida. E quando a Bíblia nos diz que se eles fossem pela terra dos filisteus, o caminho era mais curto. Mas apesar do caminho ser mais curto, ali haviam guerras. E ele não queria que o povo de Israel saísse de cara de uma situação de servidão, de escravidão, para guerrear. Mas o que Deus queria era que eles viessem ser formados na escola de Deus. Oh, rabachuri ande comanabras, ande comanais. No verão de São Paulo, o sol às vezes pode chegar a 33, 34 graus, quando muito 35. Quem conhece o Nordeste sabe que às vezes um sol chega a 37, 38 graus, é uma situação sufocante, não dá nem para respirar direito. É insuportável. Há uns dias atrás eu tinha dormido em pousada, em hotel. Eu só durmo com o ar-condicionado ligado, só durmo com o ar-condicionado gelado, porque eu não me sinto confortável dormir no calor. É ruim até para dormir o calor. Agora vocês imaginam quem aqui... Eu, por exemplo, eu bebo aproximadamente 2 a 4 litros de água por dia. Eu bebo muita água. Principalmente se tiver calor. Aquele povo onde tinham homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas sadias, pessoas doentes, pessoas que caminhavam bem, pessoas que precisavam de ajuda para caminhar. Assim é a igreja de Cristo. Tem pessoas que elas vão bem, elas andam por si só, elas caminham com as suas próprias pernas.
Mas tem pessoas que se você não colocar no ombro, não puxar pelo braço, não levantar, não ajudar, parece que não sai do lugar. Esse era o povo que Deus estava tirando do Egito. E no caminho de 3 dias eles andaram pelo deserto sem água, sem pão, sem comida, sem nada. Eu penso que logo no primeiro dia a boca, o paladar já começa a ficar pegado, a boca já vai pegando, você já vai sentindo. Eu creio que se para muitas pessoas aqui andar 2, 3 horas já é extremamente cansativo. Imagina andar 3 dias sem parar no deserto, caminhando criança, carregando idoso, carregando bagagem, carregando animais. Eu quero que você comece a imaginar essa situação. Num lugar vasto, desolado, num lugar vazio, num lugar ermo, num lugar onde você olha para um lado e para o outro e você não vê nada, o sol escaldante fritando. Imagina você caminhar naquela areia do mar sem poder ver o mar, com o sol escaldante na sua cabeça. Cansativo, desgastante, o corpo desidrata. As pessoas elas vão perdendo o ânimo, vão perdendo o fôlego, vão perdendo as forças. E durante 3 dias eles caminharam naquela situação. 3 dias. Quando eles olham, eles veem ali a solução de todos os seus problemas. Eles olham para aquele rio e eles falam assim: olha, graças a Deus que o Senhor providenciou para nós um rio. Vamos poder tomar água, alimentar o gado, vamos poder encher os nossos cântaros, vamos poder levar água para continuar a jornada, vamos poder dar água para o gado, vamos poder até cozinhar, tomar banho, vamos poder fazer tudo aquilo que a gente quer. Mas ali, eu creio que a primeira criança que correu para dentro daquele rio, porque criança vê água já quer entrar. Na hora que ela colocou a mão na água e levou até a boca, ela cuspiu aquela água e começa a chorar. E logo quem vem atrás também, curioso por que aquela criança fez aquilo, faz a mesma coisa, coloca a mão na água e começa a murmurar. O Senhor nos leva até o deserto. E no momento que nós vemos a solução dos nossos problemas, talvez nesse deserto que você vinha vivendo, você olhou e você falou assim: agora a minha vida vai mudar. Ano de 2012 vai ser um marco para a minha vida. Eu vou sair dessa empresa, que essa empresa é o Egito, agora eu estou indo para uma empresa onde vai ser, aleluia, uma bênção. E quando você chega naquele lugar, você olha aquela água, você imagina aquela situação, você fala assim: aqui está a solução dos meus problemas. Você vivia uma vida de solidão, de desgraça, e no momento que você toma a decisão e você fala assim: agora eu encontrei a pessoa certa, a minha vida mudou. Você achou que com todas as suas atitudes, com tudo aquilo que você preparou, você fez jantares românticos, você seduziu, você armou, você fez, e parece que não houve mudança nenhuma por parte do seu cônjuge. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você almejou, tudo aquilo que você planejou, parece que não deu em nada. Era esse o sentimento de toda aquela multidão quando olharam para aquelas águas. Eles viam ali a solução do seu problema, mas ali não havia solução nenhuma. E talvez seja este o momento que você esteja vivendo na sua vida. Você fez, você se esforçou, você caminhou, e o mais importante de tudo, andou na direção de Deus, e está ali porque Deus te levou até ali. Sabe o que me chama a atenção quando eu olho para a palavra do Senhor? Que Deus, Ele falou com os discípulos que Ele iria despedir a multidão e que era para os discípulos entrarem no barco e passar para o outro lado. Deus obrigou eles a entrarem no barco. Deus os compeliu, Jesus os forçou a entrar no barco. Eu entendo quando eu olho para essa passagem de Lucas que os discípulos não queriam entrar naquele barco, mas Jesus falou para eles: vai e entrem no barco e vão para o outro lado. Eles foram para o barco sem autorização? Eles foram para o barco sem Jesus deixar? Muito menos foram sem Jesus mandar, eles foram segundo uma ordem.
Mas, quando eles estavam no barco, diferente de outras circunstâncias que Jesus estava no barco, porém dormindo, mas estava no barco, ondas fortes e ventos fortes se levantaram diante daquela circunstância. Talvez você está numa situação onde Deus te levou até ela. Jesus falou para você: vai porque eu sou contigo, e as ondas, o mar, o vento tem agitado o teu barco. Eu me lembro de uma situação há mais ou menos uns 8 anos atrás. Eu já estava vivendo um período de deserto há muito tempo na minha vida, na minha vida profissional, há mais ou menos quase um ano sem trabalhar. O Senhor tinha fechado todas as portas. Eu orava ao Senhor e o Senhor não falava comigo. Eu pedia ao Senhor e o Senhor não abria as portas. Um dia me surgiu uma proposta de emprego para ganhar 3 vezes menos do que eu ganhava no meu último emprego. Eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu vou. O Senhor disse para mim dessa maneira: se você for, eu vou te abençoar. Se você não for, eu vou te abençoar. Mas eu já estava tão desesperado que o Senhor já tinha falado para mim que Ele iria me abençoar. E Deus confirmou. Eu falei: então eu vou. No momento que eu fui, entrei no barco, Deus falou: vai porque eu vou te levar para o outro lado. No culto seguinte, Deus havia falado comigo. No culto seguinte, eu cheguei na igreja, feliz por ter conseguido uma porta de emprego. Eu entrei no barco, estava navegando sobre as águas, estava no deserto, já tinha atravessado o mar, já tinha saído daquela situação desesperadora. Quando eu cheguei naquele culto de domingo, no primeiro domingo que eu fui para a igreja, depois que aquela porta havia sido aberta, feliz, achava que aquilo era maravilhoso. Aquelas águas que Deus havia me colocado diante delas eram águas de mar, eram águas amargosas, eram águas que não se podia dela obter sustento, beber. E aí naquele culto de domingo, Deus usava a missionária e falava assim para mim: olha, eu vou te provar nesse lugar como ouro no fogo. Falei: Deus, que mistério é esse? O Senhor falou que eu podia ir, agora está falando que vai me provar? Talvez fosse esse o questionamento dos discípulos. O Senhor falou que eu podia entrar no barco, que eu tinha que entrar no barco. Agora vem essas ondas fortes. Os discípulos, foi o que o povo israelita começou a falar para Moisés: o Senhor nos tirou do Egito para trazer aqui para a gente morrer aqui. Não foi Deus que mandou a gente vir para cá? Não foi esse caminho que Deus nos mostrou? Ei, queridos, mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que você olhe para essa circunstância e a circunstância pareça para você que ali não há fonte saudável, ali não há águas doces, ali não há nada bom para sair de lá, o Senhor manda trazer uma palavra para mim, para a sua vida. Deus, Ele vai converter as águas amargas em águas doces. Deus vai converter as águas de morte em águas de vida. Deus vai converter a enfermidade em saúde, a doença em cura, a esterilidade em infertilidade. Deus vai mudar, aleluia, o ódio em amor. Deus vai mudar o teu relacionamento familiar. Deus vai mudar o teu relacionamento conjugal. Deus vai mudar a tua vida ministerial e espiritual. Ei, querido, hoje Deus está lançando sobre as águas de Mara aquilo que vai sarar as águas e vai te trazer sustento. Oh, Rabachuriande como anabraçou, Ramanto e Castoriande como anabraçou. Aleluia! E aí quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos os discípulos naquela situação, e então eles olharam para aquela tempestade, aquele vento forte, e viram alguém que vinha andando por sobre as águas. E no momento do auge da tempestade, no auge do vento, no auge do balançar da jangada, aleluia, do balançar daquela embarcação do barco, eles pensando que ia morrer, olha e fala: é a morte que veio nos buscar, veja um fantasma. E aí um começou a olhar para o outro e falou assim: só pode ser assombração. Aí Jesus responde: sou eu, não temas. Pedro então automaticamente ouviu a voz do Senhor e disse: Senhor, se és tu mesmo, faze com que eu ande sobre as águas. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que só pode andar sobre as águas, descer do barco, quem reconhece a voz do Mestre. Porque os outros 11, eles viram, não ouviram, mas não perceberam que ali estava diante deles aquele que podia fazer o aleluia, o Pedro andar por sobre as águas. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui já viu o barco? Sabe que o barco tem o calado, que é aquela parte que fica por baixo da água, que é uma parte muito funda, às vezes dependendo do tamanho da embarcação, pode chegar a metros e metros e metros. E tem a parte de cima do barco, que é a parte que fica submersa. Eu penso que aquele barco não era uma canoa,
para Pedro descer do barco, ele tinha que saltar nas águas. Ele tinha que descer sem ressalva. No momento que ele descesse, ele não podia mais voltar. As ondas fortes, o mar agitado, as águas balançando, a embarcação quase naufragando. Aquele era para Pedro um caminho sem volta. Ele tinha certeza que era Jesus quem falava com ele. Você tem certeza que é o Senhor quem tem falado contigo? Então, se você sente que Deus tem falado contigo, saia do barco seguro e venha andar nas águas comigo. É o que o Senhor diz para ti nessa hora. Não sei qual é a situação que Deus está falando com você. Não sei qual é a situação que você está se segurando nela. Mas o Senhor, Ele diz que se você hoje sair do barco, Ele vai fazer com que você ande sobre as águas. E no momento em que Pedro sai num caminho sem volta, se ele não tivesse certeza e consciência que era Jesus que falava com ele, certamente teria morrido, porque nenhum dos outros discípulos teria coragem de pular do barco para salvar aquele homem. E ele começa a andar sobre as águas. Aí alguns olham e dizem: ei, ele naufragou. Não, eu começo a entender que ele andou sobre as águas. Sabe por quê? Só se permite vencer quem luta. Só se permite, aleluia. Hoje eu estava dando aula para aqueles que vão se batizar e eu falei: olha, só tem o direito de acertar quem se permite errar. Se você não arrisca errar, você nunca vai acertar. Se você tem se arriscado a errar, você tem toda a probabilidade do mundo de acertar. Quando nós olhamos para Davi ele pega 5 pedras. 5 pedras. Por que Davi pegou 5 pedras? Porque ele tinha direito de errar 1, 2, 3, 4 vezes. E talvez na 5ª vez ele pudesse acertar aquele que estava afrontando o Deus de Israel. Sabe o que significa? Que se hoje eu estou de pé, é porque Deus me deu o direito de errar. Oh, Rabachuriande Komana abraçou. E no momento em que Pedro andou sobre as águas, diz a palavra do Senhor que vendo o vento forte, vendo a tempestade, ele olhou e começou a temer. Então ele disse: Senhor, salva-me. Ei, querido, aquele que te chamou ao deserto, aquele que te chamou para descer do barco, andar sobre as águas, ele não vai deixar você morrer nessa situação, mas você vai viver o milagre da parte do Senhor Jesus. Imagine na igreja primitiva, chegaram na igreja com 11 homens contando testemunho. Vimos um homem andando sobre as águas, vimos alguém andando sobre as águas. Que lindo, que tremendo, que maravilhoso. Mas apenas um pôde pegar o microfone, olhar para a igreja e dizer: eu fui o homem que andou sobre as águas. Você tem coragem de sair do barco, andar sobre as águas? Aleluia! Vamos parar de ver milagre acontecer na vida de A, de B e de C. Vamos nos permitir descer do barco e, se for preciso, naufragar. Mas aquele que nos chamou para sair da situação em que nós estamos, Ele também irá nos reconfortar, Ele também irá nos sustentar e Ele não irá nos deixar perecer. Só pode viver milagre quem tem a ousadia para descer do barco, quem tem a ousadia para atravessar o mar e ir até as águas de Mara, ainda que a fonte seja amarga, ainda que o vento seja contrário, o Deus que te chamou, Ele vai te sustentar e vai te dar vitória. Aplauda, exalte e glorifique o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, Rabashuriande como anabraçou. Rabashuriande como anabraçou e devastra plastuquiande como anais. Ramantuique astoriande como anabraçou. Olhe para a mão que está do seu lado e diga: tem coragem de sair do barco? Olhe para o irmão que está do seu lado com ousadia e diga: tem coragem de sair do barco? Irmãos, não acredite que eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim. O Senhor, Ele tem falado comigo acerca de uma situação. E o Senhor tem falado para mim que se eu não sair do barco, eu não vou viver milagres. Ora, mantou-se de caravastu que avasti que anda como anabraçou. Mas vocês vão ver o milagre acontecendo na vida dos outros? Vão ser aqueles que vão pegar o microfone e vão falar assim: olha, eu vi fulano descer do barco e andar sobre as águas? Ou vocês vão ser aqueles que vão pegar o microfone e vão falar assim: eu andei sobre as águas, eu passei pelo mar, eu venci o gigante. Ousadia, autoridade fazem um cristão ser vencedor. Oramanto, orabachuriande como anabraçou. Rablastu que ande como anabraçou. Ramantos de castro aplastu que ande como anais. Qual é a situação que tem te prendido ao barco? Qual é a situação que tem te prendido a essa situação?
O que é que tem acontecido que tem te prendido a essa situação? Comece a visualizar agora. O barco balança mesmo, o mar está revolto mesmo. Mas quando você sair da situação, as pessoas vão olhar e vão dizer: quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Sabe o que significa? Quando Jesus acalmou o vento e a tempestade, os discípulos olharam e falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus fez com que Pedro andasse pelas águas, os discípulos olharam e falaram: olha, quem é este que até andar sobre as águas ele anda? E quando Jesus ele cura a mulher do fluxo de sangue, os discípulos olharam e falaram: quem é este que até quando as vestes dele são tocadas dele sai virtude? Sabe quando as pessoas vão olhar e dizer quem é este? Quando você tiver a ousadia e a autoridade para viver o milagre. Se permite errar, sim, mas desça do barco, ainda que você, aleluia, não chegue andando, nadando de eu não sei como, mas somente nas águas você vai ter um encontro com Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Eu agradeço a oportunidade, as palmas, louvor ao Senhor Jesus.